Não posso mais viver assim, gritou Inês para o espelho rachado do seu quarto apertado em Coimbra, as lágrimas escorrendo como chuva de outono pelo rosto pálido. Aos 22 anos, sentia-se sufocada pelas expectativas da família conservadora, que sonhava com um casamento arranjado, filhos e uma vida doméstica tradicional. Mas no fundo da alma, uma chama ardia diferente, uma atração por mulheres que aterrorizava e fascinava em igual medida. Naquela manhã de setembro, enquanto o sino da Universidade Velha ecoava pela cidade antiga, Inês decidiu inscrever-se-ia no curso de pintura na Faculdade de Belas Artes, um refúgio onde talvez pudesse respirar livremente. Coimbra, com as suas ruas empedradas e o rio Mondego serpenteando preguiçosamente, era um lugar de tradições profundas, onde as normas de género ainda pesavam como azulejos antigos nas fachadas das casas. A família de Inês, de raízes alentejanas, via a arte como um passatempo fútil para uma rapariga que devia preparar-se para o matrimónio. Uma mulher deve casar, ter filhos, honrar a família, repetia a mãe, com voz firme mas olhos cansados de uma vida conformada. Inês ouvia em silêncio, o coração apertado. Por dentro, questionava tudo, porque não podia ser ela mesma? Porque o amor que sentia por certas colegas da secundária a fazia curar de vergonha e desejo ao mesmo tempo? No primeiro dia de aulas, o ateliê cheirava a terbentina e tinta fresca. Inês sentou-se num canto, tímida, observando os colegas. Então entrou a professora Sofia Ribeiro, uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelos grisalhos elegantes e olhos verdes profundos como o mar da Figueira da Foz, de onde viera. Sofia era conhecida na cidade como uma artista talentosa, mas solitária, viúva precoce que dedicara a vida à pintura e ao ensino. A arte não julga, disse ela na aula inaugural, com voz suave mas firme. Ela liberta. Usem o pincel para dizer o que as palavras não ousam. Inês sentiu um arrepio. Aquelas palavras ecoaram no seu peito oprimido. Durante a aula, enquanto pintavam um simples azulejo inspirado nos padrões tradicionais portugueses, flores entrelaçadas simbolizando união e renascimento, os olhos de Sofia cruzaram os seus. Foi um instante, mas suficiente para Inês sentir um calor subir pelo corpo. O que é isto? Pensou, confusa. Medo? Curiosidade? Algo mais profundo? Nos dias seguintes, Inês mergulhou na pintura com fervor. As telas tornaram-se o seu confessionário silencioso, traços ousados em azul cobalto, representando ondas de liberdade, vermelhos intensos para o fogo interior que a consumia. Sofia notava o talento da aluna, mas também a turbulência nos seus olhos. Inês, o teu trabalho tem alma, comentou um dia, aproximando-se do cavalete. Mas parece que lutas contra algo. Deixa fluir. Inês baixou o olhar, o coração acelerado. Como explicar que lutava contra si mesma, contra as expectativas de uma sociedade que ainda sussurrava sobre desvios atrás das portas fechadas? À noite, sozinha no quarto, Inês revivia o toque acidental da mão de Sofia ao corrigir um traço. É só admiração pela professora, mentia para si mesma. Mas o sonho daquela noite traiu-a. Sofia abraçava, os lábios próximos, sussurrando palavras de encorajamento que soavam a promessa. Acordou suada, culpada. Deus me perdoe, murmurou, recordando as missas dominicais onde o padre falava de pecados da carne. Em Portugal, embora as leis tivessem evoluído, as famílias tradicionais como a sua ainda viam o amor entre mulheres como uma vergonha a esconder. Uma tarde chuvosa, após a aula, Sofia pediu a Inês que ficasse para ajudar a organizar os materiais. O ateliê vazio, com a chuva batendo nas janelas antigas, criava uma intimidade inesperada. Fala-me de ti, Inês, pediu Sofia, enquanto limpavam pincéis. Hesitante, Inês confessou parte da verdade, a pressão familiar, o medo de decepcionar. Sofia ouviu em silêncio, os olhos cheios de compreensão.
Eu também lutei há anos, revelou por fim. Perdi amigos, família, por escolher o meu caminho. Mas a arte salvou-me. E o amor? O verdadeiro amor liberta, não prende. Inês sentiu as lágrimas voltarem. Naquele momento, percebeu que Sofia entendia mais do que dizia. Um silêncio pesado instalou-se, carregado de não dito. Tenho medo, sussurrou Inês. Sofia aproximou-se, tocando-lhe levemente o ombro. O medo é o preço da liberdade. Mas vale a pena. O toque queimou como fogo, mas Inês não se afastou. Pela primeira vez, sentiu-se vista, verdadeiramente vista. Os dias seguintes foram de tormenta interior. Inês pintava com mais intensidade, as cores vibrantes refletindo o caos no seu coração. Via Sofia em todo lado, nos azulejos das paredes da universidade, nas sombras das árvores ao longo do Mondego. É só gratidão, repetia. Mas as noites eram preenchidas por sonhos cada vez mais vívidos, onde as mãos de Sofia traçavam não telas, mas a sua pele. Uma exposição de alunos aproximava-se, e Sofia escolheu Inês como assistente principal. Passavam horas juntas no ateliê, discutindo composições, simbolismos. Sofia falava de azulejos portugueses como metáforas de vida, padrões repetidos representando tradição, mas cores ousadas simbolizando rebelião. Como nós, pensou Inês, curando. Numa tarde de sol outonal, enquanto pintavam lado a lado, os pincéis dançando em harmonia, Sofia parou. Inês, o teu talento é raro. Mas vejo dor nos teus traços. O que te atormenta tanto? Inês hesitou, o coração aos saltos. Eu? Sinto coisas que não devia. Por mulheres. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Sofia não recuou. Em vez disso, os olhos encheram-se de ternura. Não é errado, Inês. É quem és. Eu sei porque já senti o mesmo. O mundo parou. Inês olhou para ela, incrédula. Tu? Sofia sentiu uma tristeza antiga no olhar. Há muito tempo. Mas a sociedade. A família. Escolhi esconder. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Inês, o medo deu lugar a uma esperança frágil. Mas também a um desejo avassalador. As mãos tremeram ao segurar o pincel. Sofia aproximou-se mais, o ar carregado de eletricidade. Não tenhas medo de sentir, murmurou. O beijo veio devagar, como uma pincelada delicada, lábios tocando-se com hesitação, depois com urgência contida. Inês sentiu o mundo girar, o sabor de liberdade misturado com saudade antecipada. Mas o som de passos no corredor as separou abruptamente. Uma colega entrava. O resto da tarde foi de silêncio tenso, olhares furtivos. Inês voltou para casa, o corpo tremendo. O que fiz, pensou, culpada e eufórica. A família jantava como sempre, falando de pretendentes. Inês sorria falsamente, o segredo queimando por dentro. Naquela noite, pintou furiosamente, uma tela de azulejos partidos, flores brotando das fendas, símbolo da sua alma rachada, mas renascendo. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias para Inês. Cada manhã, ao dirigir-se à universidade, o coração batia descompassado, ansioso pelo momento de ver Sofia. Mas a culpa pesava como chumbo, as orações da mãe ecoavam na mente, as conversas familiares sobre uma vida decente. Sou um monstro? Questionava-se, olhando o reflexo no espelho. No entanto, o desejo era mais forte, uma chama que aquecia e queimava ao mesmo tempo.
No ateliê, as aulas continuavam, mas agora carregadas de tensão invisível. Sofia mantinha a compostura profissional, mas os olhares trocados diziam tudo, promessas não ditas, medos partilhados. Temos de ser cuidadosas, sussurrou Sofia um dia, quando ficaram sozinhas. Coimbra é pequena, as línguas soltam-se depressa. Inês assentiu, mas por dentro revoltava-se. Porque o amor tinha de esconder-se nas sombras? A pintura tornou-se o escape de ambas. Inês progredia rapidamente, as telas ganhando profundidade emocional. Inspirava-se nos azulejos tradicionais, mas subvertia-os, padrões quebrados representando normas rígidas, flores selvagens simbolizando o desejo livre. Sofia elogiava, mas com voz trêmula. Tu pintas o que eu sinto há anos, confessou numa tarde, enquanto misturavam cores. A exposição aproximava-se e o trabalho intensificava-se. Passavam horas tardias no ateliê, o sol poente tingindo o espaço de dourado. Uma noite, exaustas, sentaram-se no chão, rodeadas de telas. Sofia abriu uma garrafa de vinho verde para celebrar o progresso. O álcool soltou as línguas. Sofia falou de passado, um amor juvenil por uma amiga, sufocado pela família, o casamento forçado, a viuvez como libertação amarga. Vivi meia vida, Inês. Não cometas o meu erro. Inês chorou, abraçando-a. O beijo veio natural, mais intenso que o primeiro. Mãos entrelaçadas, corpos próximos, mas sempre contidas, o medo da descoberta pairava. Amo-te, sussurrou Inês, as palavras saindo como libertação. Sofia retribuiu, olhos úmidos. E eu a ti, desde o primeiro dia. Mas a realidade bateu à porta. A família de Inês notava mudanças, menos conversas à mesa, saídas prolongadas. Estás estranha, filha. Esse curso de pintura está-te a mudar, disse o pai, com tom de desaprovação. Inês mentia, inventando amigos. Por dentro, o conflito dilacerava, trair a família ou trair o coração? Uma carta chegou, um primo distante, sugerido como pretendente. A mãe exultou. É um bom rapaz, de família católica. Vais conhecê-lo no Natal. Inês sentiu pânico. Como fugir disto sem destruir tudo? Procurou Sofia, desesperada. Não posso casar, não quero essa vida. Sofia abraçou-a, mas a dor era visível. Eu sei, minha querida. Mas a sociedade ainda julga. Falavam de futuro, talvez mudar para Lisboa, onde as coisas eram mais abertas, ou mesmo emigrar. Mas eram sonhos frágeis. A exposição abriu com sucesso. A tela principal de Inês, azulejos entrelaçados formando corações partidos, mas unidos por fios coloridos, chamou atenção. Críticos elogiaram a profundidade emocional. Sofia, orgulhosa, apresentou-a como a aluna mais talentosa. Nos bastidores, apertaram as mãos secretamente. Mas o rumor começou. Uma colega viu-as demasiado próximas. Sussurros na universidade, a professora e a aluna. Inês ouviu, o estômago revolto. Vão destruir-nos, pensou. Uma noite, após a exposição, caminharam às margens do Mondego. A lua refletia na água, o fado distante de uma casa próxima cantando saudade. O que vamos fazer? Perguntou Inês, voz quebrada. Sofia parou, beijando-a suavemente. Lutar pelo nosso amor. Juntas. Mas Inês duvidava. O medo de perder a família, a reputação, a vida conhecida. E se não aguentarmos a pressão?
Sofia sorriu tristemente. Então teremos vivido verdadeiramente, nem que seja por pouco. Em casa, a mãe encontrou um esboço, duas figuras femininas abraçadas, escondido no quarto. O que é isto, Inês? O confronto veio violento, lágrimas, acusações de pecado, ameaças de deserdar. Inês negou, mas o dano estava feito. Sozinha, pintou até amanhecer, cores escuras, tormenta interior. Amo-a tanto, mas dói tanto, pensou, o pincel tremendo. O conflito crescia, a traição pairava, não de uma à outra, mas da sociedade que as forçava a escolher. O confronto com a família deixou Inês devastada, como se um azulejo precioso se tivesse partido em 1000 pedaços. A mãe chorava, o pai gritava. Isso é doença, vergonha. Vais ao padre, acabas com essa loucura. Inês fugiu para o quarto, trancando-se, o peito apertado de dor. Porque o amor tem de ser castigo, questionava, as lágrimas encharcando o travesseiro. Pensava em Sofia, no calor dos seus abraços, e sentia uma saudade imensa, mesmo estando tão perto. No dia seguinte, na universidade, o ar estava pesado. Rumores circulavam, olhares de soslaio, sussurros nos corredores. Sofia chamou ao gabinete. Ouvi os boatos. Temos de ser mais discretas. Mas os olhos traíam medo. E se nos separarem? Perguntou Inês, voz sufocada. Sofia abraçou-a, não permitirei. O nosso amor é maior que isto. Mas a pressão aumentava. Um colega anónimo denunciou à direção relação imprópria entre professora e aluna. Sofia foi chamada. Inês esperava ansiosa, o coração em angústia. Quando Sofia voltou, o rosto pálido, suspensão temporária. Investigação. Inês desabou. É por minha causa. Sofia negou. É por sermos quem somos, num mundo que ainda não aceita. Inês voltou para casa, a família exigindo que abandonasse o curso. Ou isso, ou sais de casa. A ultimato doía como faca. Noites em claro, pintando obsessivamente, telas negras, figuras solitárias, simbolizando isolamento. Perco tudo por amar, pensou, o desespero crescendo. Procurou Sofia em segredo, num café discreto fora da cidade. Foge comigo, suplicou Inês. Sofia hesitou. Tenho a minha carreira, anos de luta. Mas o amor falou mais alto. Vamos para Lisboa. Lá há mais liberdade. Planos frágeis, mas esperançosos. Entretanto, a traição veio de onde menos esperava. Uma amiga de infância, confidente antiga, descobrira tudo através de mensagens. Movida por preocupação e valores familiares, contou à mãe de Inês. O escândalo explodiu, família reunida, acusações de imoralidade. Vais para o Alentejo, com a tia, até passares isto. Inês recusou, gritando a verdade. Amo Sofia. Não é escolha, é quem sou. Silêncio chocante, depois rejeição total. Sozinha na rua, chuva torrencial, Inês correu para Sofia. Perdi tudo. Abraçaram-se chorando. Agora somos só nós, disse Sofia, voz firme apesar da dor. Mudaram-se para um apartamento pequeno em Lisboa, anónimo. Sofia encontrou trabalho numa galeria, Inês continuou a pintar. Mas a saudade da família corroía Inês. Cartas não respondidas, telefonemas ignorados. Traí-os, pensava, culpa misturada com alívio. Em Lisboa, mais aberta, podiam andar de mão dada em certos bairros. Mas o trauma persistia.
Inês tinha pesadelos, família a rejeitá-la, Sofia abandonando-a acordava suada, Sofia acalmando-a estamos juntas nisto. A pintura de Inês evoluiu, cores vibrantes, temas de resiliência, mulheres unidas contra tempestades. Exposição em pequena galeria, sucesso modesto, mas críticas elogiando a paixão crua. Mas o passado voltou. A mãe escreveu, volta, arrepende-te, esquecemos tudo. Inês hesitou. E se voltasse, fingindo? Sofia sentiu a dúvida. Não sacrifices quem és por eles. Discussão intensa, lágrimas, acusações de egoísmo. Amo-te, mas dói esta solidão, confessou Inês. Conflito interno devorava amor por Sofia versus laços familiares. Sou egoísta por escolher felicidade? Noites de insônia, pinceladas furiosas. Uma visita inesperada, o pai em Lisboa, descobrindo o endereço. Confrontou Sofia, deixa minha filha. Discussão violenta, Inês defendendo o amor. Pai partiu, deserdando-a formalmente. Dor imensa. Inês afundou em depressão, mal pintando. Sofia cuidava, mas exausta. Lutamos tanto, por que esta dor? Alta tensão, Inês questionando tudo. Talvez devesse voltar. Sofia, ferida, se fores, percute para sempre. A dúvida corroía Inês como ácido numa tela preciosa, dissolvendo as cores da felicidade conquistada. Em Lisboa, o apartamento partilhado com Sofia era refúgio, mas também prisão de memórias. As noites eram de conversas sussurradas, corpos entrelaçados buscando consolo, mas a culpa persistia. Traía a família por egoísmo, repetia Inês, olhos fixos no teto. Sofia, paciente no início, começava a cansar-se. O amor exige sacrifícios, Inês. Escolheste-me, agora vive isso. O trabalho na galeria dava a Sofia estabilidade, mas Inês lutava, pinturas vendiam pouco, a inspiração bloqueada pela tormenta interior. Tentava capturar a saudade, aquela dor doce portuguesa, mas saíam traços amargos, figuras solitárias em azulejos rachados. Não consigo mais, confessava, atirando o pincel. Uma exposição coletiva aproximava-se, oportunidade para Inês brilhar. Sofia ajudava, incentivando. Pinta o nosso amor, a nossa luta. Inês tentou, tela grande, duas mulheres de mãos dadas contra fundo de padrões tradicionais quebrados, flores renascendo. Mas duvidava. E se ninguém entender? E se nos julgam? A família não desistia. Cartas chegavam, a mãe implorando arrependimento, prometendo perdão se curasse. Inês lia chorando, escondendo de Sofia. Talvez devesse tentar. Por eles. O conflito dilacerava, amor apaixonado por Sofia versus dever filial enraizado. Uma noite, discussão explodiu. Sofia encontrou uma carta. Ainda comunicas com eles? Depois de tudo? Inês defendeu-se, são a minha família. Sofia, ferida, e eu? Sou o quê? Um erro temporário? Lágrimas, portas batidas. Inês saiu, caminhando pelas ruas de Lisboa à chuva, saudade imensa de uma vida simples, sem escolhas dolorosas. Dias de distância. Sofia trabalhava até tarde, Inês isolada, pintando obsessivamente. A tela evoluiu, agora figuras separadas por muro de azulejos, mas mãos estendendo-se. Simbolizava o impasse. Amiga comum mediou reconciliação. Encontraram-se no miradouro, Tejo ao fundo. Perdoa-me, suplicou Inês. Amo-te mais que tudo, mas a dor da perda.
Sofia abraçou-a, entendo a saudade. Eu também perdi família. Mas juntas superamos. Beijo apaixonado, promessa renovada. Mas traição veio. O ex-marido de uma conhecida, conservador, descobriu a relação através de rumores de Coimbra. Denunciou anonimamente à galeria de Sofia, empregam desviadas. Sofia perdeu o emprego. Por minha causa outra vez, chorou Inês. Desespero mútuo. Sofia, orgulhosa, recusou pena. Encontrarei outro. Mas a humilhação doía. Inês sentiu culpa avassaladora. Sou veneno para ti. Discussões frequentes, acusações, arrependimentos. Inês considerou voltar à família. Talvez sozinho conserte tudo. Sofia implorou, não me abandones. Noite de tormenta, Inês fez malas, mas parou à porta, chorando. Não consigo deixar-te. Reconciliação intensa, amor reafirmado. Exposição abriu. Tela de Inês destacou-se, críticos elogiaram coragem emocional. Vendas, reconhecimento. Mas anonimato ameaçado, jornalista de Coimbra farejava escândalo. Alta drama, família apareceu em Lisboa, confrontando-os publicamente. Gritos, lágrimas. Mãe, volta, filha, antes que seja tarde. Inês, dividida, quase cedeu. Clímax emocional, Inês escolheu Sofia, cortando laços definitivos. Dor imensa, mas libertação. A escolha final de Inês foi como partir um azulejo antigo, dolorosa, mas necessária para renascer. Cortar laços com a família deixou um vazio imenso, uma saudade que doía como ferida aberta. Noite chorando nos braços de Sofia, questionando, valeu a pena tanta dor? Sofia, forte mas marcada, respondia, sim, porque agora somos livres para amar. Mas por dentro, ambas sangravam. Lisboa, com a sua vibração cosmopolita, oferecia anonimato, mas o passado perseguia. Rumores de Coimbra chegavam, família desfeita em vergonha, mãe doente de desgosto. Inês culpava-se, matei-a com a minha escolha. Tentava ligar, mas silêncio. Isolamento total. Financeiramente apertadas sem o emprego de Sofia, Inês pintava dia e noite. Telas sombrias, figuras femininas acorrentadas a padrões tradicionais, lutando por quebra. Exposição individual marcada, risco alto. Sofia procurava trabalho, rejeições veladas por reputação. Ainda nos julgam, desabafava, cansaço visível. Relação tensionada, discussões sobre dinheiro, futuro. E se não aguentarmos, temia Inês. Sofia, aguentamos porque o amor é a nossa força. Mas dúvida crescia. Uma noite, crise, Inês recebeu carta anónima ameaçadora, ecos do conservadorismo. Pânico. Fugimos para o estrangeiro? Sofia recusou, não fujo mais. Mas medo corroía. Inês afundou em depressão profunda. Parou de pintar, dias na cama, saudade devorando-a, perdi tudo por ti, e agora? Acusação cruel. Sofia chorou, se é assim, vá embora. Separação temporária, dor excruciante. Sozinha, Inês caminhou pelo Tejo, fado e quando de um bar. Letras de amor perdido ressoaram. Saudade de ti, Sofia. Saudade da família. Saudade de mim. Suicídio pensou fugazmente, mas arte salvou. Voltou ao pincel, tela enorme de caos emocional, cores violentas, figuras dilaceradas.
Sofia, sofrendo igual, encontrou emprego modesto numa escola de arte periférica. Reflexão: sem ela, vazio. Procurou Inês, reconciliação apaixonada. Perdoa a fraqueza. Juntas somos invencíveis. Exposição abriu em tormenta, poucas visitas iniciais, mas crítica positiva espalhou-se. Tela principal: amor entre mulheres como flores rompendo azulejos rígidos, tocou almas. Vendas: entrevistas cautelosas. Mas clímax dramático: família apareceu. Pai, arrependido pela doença da mãe, implorou: volta, aceitamos. Com condições. Inês hesitou, coração partido. Mãe à beira da morte, segundo ele. Noite de angústia: escolher família moribunda ou amor? Sofia, vai vê-la, mas volta para mim. Inês viajou a Coimbra, confronto emocional. Mãe fraca, perdoa-me, filha. Só queria o teu bem. Lágrimas, perdão parcial. Mas condições: abandona essa vida. Inês recusou, amo-a. É a minha verdade. Partida dolorosa, mas definitiva. Volta a Lisboa, fortalecida. Escolhi-nos. Sofia abraçou-a, amor renovado. Reconhecimento cresceu, convite para exposição maior. Mas ameaça persistia, denúncias anônimas. Alta tensão emocional, Inês questionando identidade. Sou forte o suficiente? Pinturas mais profundas, catarsis. O regresso de Coimbra trouxe a Inês uma paz amarga, como o fim de uma tempestade que deixa o ar limpo mas o chão marcado. A mãe, embora fraca, sobrevivera ao desgosto. O perdão parcial abrir uma fresta, mas Inês sabia, a aceitação plena viria devagar, ou talvez nunca. Escolhi a minha verdade, repetia para si mesma, o coração ainda ferido mas mais leve. Com Sofia, o amor renasceu mais forte, temperado pelo sofrimento. Passamos pelo fogo, agora somos inquebráveis, dizia Sofia, beijando-a sob a luz suave do apartamento. Juntas, reconstruíam. Sofia recuperou confiança no trabalho, Inês mergulhou na arte com paixão renovada. As telas agora celebravam resiliência, azulejos reconstruídos, padrões tradicionais fundidos com formas livres, simbolizando harmonia entre passado e futuro. A exposição maior em Lisboa foi triunfo. Críticos aplaudiram, pintura que grita liberdade num país de tradições. Inês, ao lado de Sofia, discursou timidamente: a arte salvou-me. O amor libertou-me. Olhares cúmplices, mãos apertadas em segredo. Notícias espalharam-se. Jovens mulheres procuraram Inês, a tua arte deu-me coragem. Cartas de apoio, histórias semelhantes. Inês percebeu, o seu sofrimento inspirava outros. Não estamos sós, pensou, emoção transbordando. A família evoluiu lentamente. Uma carta da mãe, visitas esporádicas, silêncio sobre o amor, mas presença. Aceitação gradual, humanizada pelo tempo. Anos depois, Inês e Sofia abriram ateliê conjunto. Ensinavam pintura, focando liberdade criativa. Alunas como a antiga Inês encontravam refúgio. A arte não julga, repetia Sofia, e quando palavras antigas. Inês pintou obra final, duas mulheres idosas, mãos entrelaçadas, rodeadas de azulejos coloridos simbolizando vida plena. Exposição dedicada a Sofia, pinceladas de amor que pintaram o nosso futuro. Portugal mudava, sociedade mais aberta, leis protetoras. Mas a jornada pessoal fora o verdadeiro triunfo. Saudade persistia, da família perdida, das dores passadas, mas misturada com gratidão.
Valeu cada lágrima, sussurrava Inês, abraçando Sofia ao pôr do sol no Tejo. Futuro colorido, juntas. Amor vencedor, humano e profundo.